Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à comunidade do investidor. Terças-feiras falamos de planejamento financeiro e endividamento. E hoje vamos para algumas dicas simples para que efetivamente você comece a fazer o seu planejamento, sem desculpas. É importante que nós paremos de dar desculpas e passemos a encontrar um meio. Quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Então, o que as pessoas costumam dizer é que não tem facilidade com planilhas, não sabem utilizar o Excel, não se adaptam com os aplicativos financeiros, enfim. Isto não nos impede de ter controle sobre as nossas finanças. Papel e caneta resolvem. Um papel e um lápis, um papel e uma caneta, uma folha dobrada dentro da bolsa é suficiente, ou da carteira para os meninos, é suficiente. Então, você precisa mapear a sua situação atual. A gente precisa começar pelo começo. E as ferramentas para utilizar isso não são o principal. É a sua atitude que vai fazer diferença ou não. Vamos então às dicas? A primeira delas é o ponto zero, não é nem o ponto 1. Você precisa descobrir para onde está indo o seu dinheiro, para que ralo que o seu rico dinheirinho está ali escoando sem que você perceba. E isso só vai ser possível, só vai de fato acontecer quando você souber onde você está gastando, porque é de gotinha em gotinha que o copo vai se esvaziando. Então é muito importante que na bolsa, se você for mulher, ou na sua carteira, se for homem, que você mantenha um papel e uma caneta e coloque um prazo de 30 dias. Por que 30 dias? Porque a gente vai fazer o levantamento de um mês completo. A gente está falando aqui de orçamento mensal, de despesas mensais, então a gente precisa desse período mínimo. O ideal é que nós fizéssemos um histórico de 90 dias, porque aí a gente tem oscilações de um mês para outro e nós trabalharíamos em cima de uma média e ficaria mais realista ainda. Mas, como desafio inicial, fica aqui, para quem nunca fez nada, né, não tem essa disciplina, que você se coloque um desafio de durante 30 dias anotar tudo, absolutamente tudo que gastar. Comprou um house, anota. Tomou um cafezinho na rua, anota. Estava muito quente, comprou uma garrafinha d'água, anota. Simples, não precisam de muitas informações. Vocês vão colocar a data. Então, primeiro ponto, 30 dias. Não menos do que isto. Vão colocar a data, o que, onde, quanto e como. O que é isso? A data, o dia do gasto, o que? Uma garrafinha de água. Onde? Na padaria, na rua, no restaurante. Anotem onde, é importante. Quanto? Paguei R$4 da garrafa d'água. Como? Paguei com dinheiro, paguei no cartão de débito, paguei no crédito, paguei com VR. Especifiquem a forma de pagamento, são essas as informações. E isso é suficiente para você entender, porque são esses gastos não anotados que às vezes a gente vai, e é no dia a dia, então todo dia eu estou fazendo algum gasto nesse sentido, e às vezes aquelas contas que tem vencimento lá no final do mês, quando eu vou olhar o meu saldo no banco, cadê? Eu não tenho, tá faltando para pagar as contas. Eu falo, nossa, mas onde é que foi parar o dinheiro? Então é muito importante esse passo. Um outro ponto muito importante é que antes do mês começar, antes mesmo que você nem respire, não coma, viva da luz do sol, que você já saiba quanto que você tem comprometido da tua renda antes do mês começar. Então, o que é importante? Você fazer uma lista, de novo, papel e caneta são suficientes. Faça uma lista de todas as contas que você já tem conhecimento, você já sabe o vencimento, você já sabe qual é a conta e qual é o valor. Então, faça uma lista numa folha de papel completa, só com essas informações. Data de vencimento, é condomínio, é financiamento, é o aluguel, água, energia, internet, enfim. A descrição dela e o valor daquela conta. Porque antes do mês você já sabe que aquele valor está comprometido, você já está mapeando o teu mês. Bom, sabe aquela primeira listinha que a gente fez lá no slide anterior? Das contas do mês? Este ponto é importante, é aqui
onde a maioria das pessoas que não trabalham o seu mindset, a sua mentalidade para o dinheiro, acabam escorregando. Por quê? Lá naquela lista de contas fixas do mês, lá você tem que ter o quanto você vai separar para investimentos. É a conta que você paga para você mesmo. É como se fosse um boleto, uma fatura de cartão de crédito, só que para você. Então isso tem que estar lá nas contas do mês, nas despesas fixas. Por quê? Como é que a nossa mente trabalha? A nossa mente vive nos iludindo, nos boicotando, sabotando, dizendo que primeiro eu vou pagar as contas e aí eu vou separar um valor para investir. Isso está errado. Na verdade, esse valor para investimento, o ideal é que fosse um mínimo é o máximo que a gente conseguir, mas o ideal é no mínimo 20 a 30% da renda mensal. Isso é o ideal. Mas se não dá para chegar no ideal, tem uma frase que eu acho sensacional e que norteou a minha vida. Porque eu sou muito perfeccionista, então eu deixava de realizar muitas coisas por conta disso. E aí, uma vez lendo um livro, eu me deparei com essa frase: o feito é melhor que o perfeito. Então, não dá para chegar no ideal ainda, você não vai protelar de novo e a sua mente te sabotando. Você vai separar aquilo que você tem disponível hoje, mas tem que estar lá nas suas despesas. Tem que estar lá nas contas mensais. É uma despesa fixa realmente. Se toda a conta fosse assim, você paga, a gente paga para todo mundo. Para empresas, para pessoas, o tempo todo, todos os meses a gente está pagando para os outros. Nós precisamos começar a nos incluir nessa lista e pagar a nós mesmos. Então é uma ilusão essa coisa da gente achar que eu vou pagar as contas e daí eu vou separar um valor para investir. Para vocês terem uma ideia, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, e ele é extremamente rico, e lançou uma série de outros livros, esse é o mais conhecido deles, mas o Robert ele descobriu isso muito cedo, aprendendo com o pai rico. Quem lê o livro conhece a história do pai pobre e do pai rico. Mas enfim, ele descobriu essa verdade muito cedo e ele sempre pagou a si mesmo primeiro. Ele sempre se colocou como prioridade. Mesmo quando ele teve um momento da vida dele onde ele faliu, ele perdeu todos os bens, faliu a empresa e ele passou um tempo razoável dormindo dentro do próprio carro junto com a esposa dele. Ele tinha ao lado dele uma mulher que nunca o abandonou e que sempre deu suporte, apoio e esteve presente. E eles dormiram por muito tempo dentro do próprio carro porque eles haviam perdido até mesmo a casa. E mesmo nessa época ele conta no livro que ele investia o valor e depois ele corria atrás e tinha que se virar para conseguir o dinheiro necessário para cobrir as outras despesas do mês. E ele diz que isso, inclusive, fazia com que ele não ficasse parado. A partir do momento que ele pegava o valor e priorizava o investimento, ele sabia que ele não tinha o montante necessário para pagar aquela lista de despesas fixas. E ele literalmente tinha que se mover, sair do lugar para fazer acontecer. Mas ele sempre se pagou primeiro, então esta é uma das dicas mais preciosas em planejamento financeiro. Pague a você rigorosamente todos os meses. Não fique em débito consigo mesmo. Bom, e aí o que sobra para viver o mês? É a diferença entre o que você ganha e tudo que você paga, que é essa lista de despesas mentais que eu te recomendei fazer, incluindo o seu boleto, a fatura que você paga para você mesmo. O que sobrar disso é o que você tem para passar o mês. O que é passar o mês? É o que você vai utilizar para alimentação, para lazer, para alguma emergência, saúde e beleza, né? As mulheres aí para os salões, para as massagens, os homens também, corte de cabelo, enfim, para academia, várias categorias. Então, isso é o que vai sobrar para eu passar o mês, para viver o mês, como nós chamamos. Então, por exemplo, aqui é a renda, o total de renda que eu tenho, menos as despesas. Aqui eu estou colocando um exemplo aleatório. Vamos supor que eu tenho de renda, eu ganho R$ 1.800. E eu gasto todo mês com as minhas despesas, aqui já incluindo o meu investimento, R$ 1.500. Sobra o quê? R$ 300. Bom, aqui eu já contemplei todas as despesas fixas, beleza?
Então, eu preciso entender melhor aqueles gastos lá do dia a dia, que eu brinco que são os fantasmas que a gente não encontra no final do mês. São os gastos fantasmas, porque chega no final do mês, eu não tenho mais dinheiro, às vezes eu tô, inclusive, precisando pagar alguma conta e cadê o dinheiro? São os gastos fantasmas que o carregaram lá pro além, né? Eu não sei onde foi parar. Então, qual é a orientação? Estes gastos divida por tipos. Então, tirando essas contas, e aí só você, mas o que é interessante desse planejamento é que você faz 100% personalizado para você. Porque não adianta a gente colocar uma receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa, tem uma realidade, tem uma situação, tem interesses, tem necessidades. Não dá pra gente estampar um rótulo que vai servir para todo mundo. Então, você precisa personalizar para a tua realidade, para aquilo que faz sentido para você. Então, tirando aquela lista que você já fez ou deveria ter feito das despesas fixas mensais e do seu investimento, que você vai determinar se é 20%, se é 30%, se é 10%, se é 5%, mas precisa começar, mesmo que não seja aí no percentual ideal, com o que você gasta, o que faz sentido, o que é importante para você. Por isso que eu estou aqui bem destacado, adequo essas categorias de acordo com a sua realidade. Então, tirando isso que é fixo, com o que você gasta? Por isso a importância lá daquele primeiro passo de você anotar os seus gastos. É com alimentação, é saúde, beleza, lazer, são emergências, está surgindo muito imprevisto, você está no momento da tua vida que surge aí muito imprevisto. Então, divida esses gastos por tipos de despesas de acordo com a sua realidade, 100% personalizado para você. Porque esse vai ser o seu planejamento. Então, tem que ser o que é importante para você, o que faz sentido para você. Então, esses tipos de despesas é você que vai definir no seu dia a dia quais são aquelas que realmente são relevantes para você. A partir do momento que você colocou aí os tipos de despesas, você vai priorizar o que é mais importante para você. E aí você vai respeitar isso. Olha, para mim, lazer, eu sair, me divertir, gastar com lazer é mais importante. Eu vou economizar em alimentação, vou comprar menos coisas, não vou usar aplicativos para solicitar alimentação, mas eu gosto, para mim é mais importante lazer. Não, olha, eu não abro mão de saúde e beleza. Eu tenho alguns tratamentos, eu gosto de cuidar do meu cabelo, eu não abro mão de pagar a minha parcela de academia, enfim. Você vai priorizar de novo, respeitando o que é importante, o que faz sentido para você. E aí você vai definir um percentual. A gente está ouvindo muito essa semana, por exemplo, na política, falar de teto, né? Teto de gasto do governo. Gente, orçamento precisa ter. Eu tenho que ter um limite de gastos e respeitar esse limite. Isso é orçamento. Por isso que eu digo que eu estourei o orçamento ou não. Se eu não tenho limites, eu vou gastando aleatoriamente. E só depois do valor gasto, se eu voltar para trás e fizer uma análise, é que eu vou saber o montante. Isto não é orçamento, isso é viver ao sabor do vento. Então, você vai definir os tipos de despesas, você vai elencar essas despesas por prioridade para você, de acordo com a tua vida e com o que é relevante para você, e você vai definir um teto de gastos. Esse teto de gastos vai ser em percentual. Tá? Então, eu vou colocar, no exemplo que eu estou dando aqui, as minhas despesas seriam alimentação, lazer, saúde, beleza e emergências, que são os imprevistos. Então, eu coloquei aqui já por ordem de prioridade. Então, primeiro é alimentação, lazer, saúde e emergências. E aí, façam a lista de vocês. E aí, eu vou colocar em percentual. E aí, sabe aquela sobra que a gente fez lá? Eu ganho 1.800, gasto 1.500 já com o meu investimento separado. Olha aí, eu estou lá me priorizando, eu já separei o meu valor, eu estou já garantindo o meu futuro. Tem algo mais importante do que você e do que o teu futuro e a garantia, né, a segurança para você e para sua família? Então, isso tem que estar lá nas despesas. E aí me sobra R$300. Aí eu faço o que aqui? Eu tenho R$300 para passar o mês. Eu já determinei que eu tenho esses 4 tipos de despesas que fazem sentido para mim e que são importantes.
eu já decidi definir qual é a relevância delas para mim, qual é a prioridade, o grau de importância. E aí eu vou distribuir. Se eu tenho percentual, 30%, e eu fiz aqui um empate técnico, mas aí vocês vão fazer cada um a sua. 30% para alimentação, 30% de R$300, que é o que me sobra, 90%. Para lazer, a mesma coisa. Saúde e beleza, eu determinei 20%, de 300 são R$60. E para algum imprevisto, é isso que eu também vou deixar reservado. Não surgiu um imprevisto, uma emergência? No próximo mês eu posso utilizar esse valor para alguma das outras despesas, tá? E eu vou aí fazendo a administração do meu dinheiro. Mas ele está sempre sendo planejado, tá? E aqui eu tenho determinado, então eu já sei quanto que eu tenho para gastar. Então, eu não vou sair passando débito, utilizando dinheiro, nem colocando no crédito, porque eu sei que eu tenho, dentro do período de 30 dias, este valor para gastar. Não sobra o suficiente para eu passar o mês. E ainda usar com essas despesas que você falou, né, que são as relevantes para mim, que fazem diferença na minha vida. Não sobra, essa conta aí não fecha. Aí a gente tem dois caminhos. Ou eu estudo o meu custo fixo mensal, diminuo despesas, corto gastos, né? Eu renegocio contas para sobrar mais, que aqui eu vou gastar menos, ou eu só tenho a alternativa B, fazer uma renda extra para complementar com aquilo que eu desejo gastar durante o mês, ganhar mais. Então eu só tenho essas duas alternativas, não tenho que inventar aqui, não tenho muito de diferente para fazer, ou eu gasto menos, ou eu ganho mais, ou eu reduzo o custo, ou eu aumento a receita. Todo esse planejamento, ele te proporciona manter as contas pagas, porque você está se planejando, fez o cálculo antes, então as suas contas ficam em dia, você adquire e mantém disciplina para os seus investimentos mensais, e aqui você está garantindo o seu futuro, e você mantém um padrão de vida equilibrado enquanto você está construindo a sua liberdade financeira. É com planejamento, é alicerçado, você sabe exatamente o que você está fazendo. Você não fica ao sabor do vento dos acontecimentos, esse mês deu, guardei um pouco, nosso mês que vem não deu, surgiu um imprevisto. Não, porque está tudo mapeado e é só você seguir. Também não adianta você montar o mapa e você fazer um caminho diferente, tá? Então, o que é muito importante aqui? E aí você consegue também esse equilíbrio para construir sua liberdade financeira, para não se desmotivar e não desistir no meio do caminho. Isto também potencializa a sua disciplina. E uma coisa que é muito importante, a partir do momento que você definiu as categorias, definiu os percentuais de teto que você vai utilizar, que é o teto de orçamento para cada uma delas, você vai conseguir saber exatamente quanto que você precisa ou de renda extra ou de redução de despesas. Então, se aqueles valores lá dentro da sobra que você separou os percentuais para passar o mês, né, dentro das despesas que fazem sentido para você, se aquilo não é suficiente, poxa, lá me sobrou, nós fizemos 30%, por exemplo, com lazer, com alimentação, R$90. R$90 eu não consigo passar o mês com alimentação. R$90 não dá para nada, eu preciso de R$400. Então você já sabe que você precisa dentro do mês de mais R$310 para direcionar para alimentação. Então, quando você faz isso, e aí como é que eu consigo esses R$310? Ou eu preciso diminuir alguma despesa fixa, cortar, diminuir, renegociar, ou eu preciso gerar uma renda extra que me traga isso. Gente, é muito simples de ser feito, o que não significa que seja fácil. Mas planejamento financeiro não é complicado, não é impossível. Ele é completamente possível de ser feito, mas nem sempre é fácil, tá? Mas não vamos confundir as coisas, não vamos dizer que é difícil ou impossível, vamos dizer que é trabalhoso e que eu preciso de disciplina. Então aqui você consegue mapear e saber exatamente o quanto falta para que você chegue dentro daquilo que é o ideal, ou se com as despesas ficou ok, mas você ainda não tem o percentual ideal para você direcionar para o seu investimento, também é um ponto muito importante. Eu vou gerar uma renda extra, ou eu vou também trabalhar ali uma despesa para que eu consiga um percentual para a minha fatura de cartão de crédito pessoal, né, para o meu pagamento pessoal,
chegar no percentual que eu considero ideal. Tá ok? É só tudo isso. Minha gratidão mais uma vez pela presença de vocês e até a próxima aula.